Filme do Elvis estreou nos cinemas e a Videoteca do Nando veio aqui para fazer esse vídeo com aquela análise completa, dizer tudo o que achamos e, claro, sem spoilers, né, para você para você ver se vai se interessar no filme, né, e vai querer conhecer a história desse grande astro, rei do rock. Também vamos fazer algumas comparações com outros filmes que também homenageiam grandes astros do rock, contando incríveis histórias da carreira. E se por acaso você esbarrou nesse vídeo agora, deixa eu me apresentar. Eu sou Fernando Castro, do canal da Videoteca do Nando, e aqui a gente fala sobre filmes, séries e cultura pop, e eu prometo sempre trazer o bom conteúdo para vocês, trazendo informação e opinião. Tá? E acesse nas redes sociais pelo Linktree. Você só precisa saber de apenas um link para acessar Facebook, Instagram, o próprio canal do YouTube e todas as plataformas da Videoteca do Nando. Link está aqui na descrição, ok? Vamos lá! Sejam bem-vindos à Videoteca do Nando. O filme do Elvis ele juntou duas coisas que eu amo: o cinema e a música. Então, não podia deixar de falar, né, sobre esse filme, e que ele foi até dirigido pelo cineasta, roteirista, produtor, o Baz Luhrmann, que também fez filmes como Moulin Rouge, Romeu e Julieta, O Grande Gatsby e o Vem Dançar Comigo. Esse último não é muito da minha preferência, mas ele é amada pela diretora da videoteca, então tive que citar aí em homenagem a ela. E assim como a maioria desses filmes citados, o filme do Elvis ele tem o mesmo estilo do diretor. Sabe aquela assinatura do diretor ali que você identifica facilmente que aquele filme é desse diretor? Sabe, como sabe que foi ele que fez essa obra, né? Mesmo que nesse caso do filme do Elvis, o filme ele é um show de rock, né? Ele é o rei do rock, né? E ele é um espetáculo diferente do que os outros filmes que ele já tenha feito, que eram muitas vezes eram peças teatrais ou batalhas de dança. E nota que os filmes de Luhrmann, eles não são exatamente filmes musicais. Mas peraí, como assim não é filme musical? Peraí, eu vou explicar. Ele não é aquele padrão de filme musical como Grease nos tempos da brilhantina, ou aquele classudo Dançando na Chuva, em que os atores, né, os personagens da trama, eles vão no decorrer da história, né, no decorrer das cenas, eles vão dialogando por cânticos. Quer dizer, eles vão. O cara vai falar alguma coisa. Eu acho isso. Sou péssimo em cantar, tá? Diga-se de passagem. Mas enfim, como se a vida fosse assim, as pessoas conversassem cantando, né? Isso também aconteceu no filme do filme falando sobre a história do Elton John, o Rocketman, que também é um filme aí de um astro da música, né? Mas nesse caso eles preferiram fazer o padrão de filme musical. Já em Elvis, não. Já em Elvis, ele até tem alguns momentos que ele teve, assim, algumas cenas que algumas músicas do Elvis, eles serviram como um tipo de resposta, né? Eles foram introduzidos na trama como um tipo de resposta para alguma situação do momento. E através do. Através das músicas mesmo, das músicas do Elvis, as letras serviam como resposta, né? Engraçado, né? Ele é feito isso, mas é diferente, porque ele não foi feito como um cântico assim do nada. Ele foi feito no momento do show do Elvis, então ele soa uma coisa mais natural, ele é conveniente, né? Uma história normal, não é nada teatral, né? Cantado assim do nada. Ele é feito dentro do show e ele usou fazendo dentro do roteiro, que fazia parte para ele responder alguma pessoa com a sua própria música. A própria música lhe dava essa resposta. No filme do Elvis, ele conta a história do músico, né? Mas é claro que durante o filme ele vai contando, vai mostrando, né, os seus shows, né, a sua performance, né, cantando as músicas da sua carreira. Assim como também aconteceu no filme Bohemian Rhapsody, que é o filme do Freddie Mercury e a banda Queen.
né? E já que eu citei esses dois filmes de grandes astros da música, né, que é o Rocketman e o Bohemian Rhapsody, imagino que você tá querendo saber se o filme do Elvis ele supera esses dois. Ó, então vamos lá. Sobre o Rocketman, embora seja um grande filme, você já deve ter percebido que eu não sou muito fã em filmes musicais. Então, nesses três, né, o Rocketman para mim já ficaria em terceiro lugar, né, no pódio, né? E agora, para a gente saber se o filme do Elvis é melhor que Bohemian Rhapsody, a gente precisa aqui falar um pouco mais explicar um pouco mais sobre o filme do Elvis, e no final eu vou dar meu veredito, ok? Em Elvis, me deu uma impressão que, pelo menos no início, do filme ele ser um pouco corrido, né? Em algumas cenas, ele ser passado muito rápido. Mas que na verdade não é. Ele é um método dinâmico do diretor para mostrar um grande conteúdo da carreira, né? Da carreira do protagonista, mesmo que em muitos elementos eles não façam parte do foco da trama principal em que ela se desenrola, mas que não tem como não deixar de mostrar, já que se trata, né, da trajetória pessoal e artística de Elvis Presley. Por isso que o filme ele tem uma duração de 2 horas e 39 minutos, mas não vejo como cansativo, né? Aquelas delimitações da fase infância, rebelde, militar, cinema, Las Vegas, assim como a agilidade das trocas de cenas, a evolução artística e as tomadas de decisões impactantes, né? E claro, as cenas contagiantes, né, do ator Austin Butler, né, cantando e dançando como Elvis, que nos shows, cara, eles eram bem envolventes, eletrizantes e divertidas. Olha, e falando no protagonista, ele é o Elvis, cara. Impressionante. Olha, foi um trabalho brilhante de caracterização, uso de roupas clássicas das apresentações, a maquiagem, gente. Pô, maquiagem, quem vê o ator, a paisana, né? Cara, não tinha nada a ver com Elvis. E no filme ele tá muito parecido. Toda a maquiagem que fez nele tá muito similar ao astro mesmo. Mas além disso tudo, principalmente, olha, o ator, sabe? A sua postura, os seus trejeitos, a forma de dançar idêntica. Nossa, a voz dele. E a voz é tão parecida com o real, tanto cantando como também falando. É sério, até falando ele é muito parecido, né? Então, chega um momento que a gente não sabe se nas músicas elas foram feitas em playback ou era o próprio ator cantando, de tão parecido que tava, né? Então a gente teve porque lá no filme teve algumas cenas originais, teve algumas gravações do Elvis original, né, cantando, e a gente não sabia qual era qual, se era o ator, o Austin que estava cantando ou era o próprio Elvis. Só lá mais pro final, que o Elvis está mais velho, que ele tá com uma voz mais encorpada, que aí eles fizeram uma mixagem da voz do ator com o cantor, né, com o Elvis, né? Só no final porque tá mais assim encorpado. Mas fora isso não, cara, tá igualzinho e é o ator que tá cantando. O elenco, de modo geral, ele é de alto nível. Apesar que muitos eram um pano de fundo para a trama entre o Elvis e o seu empresário, né? Mas, olha, os músicos negros que foram, né, de influência para Elvis, eles são mostrados com potencial vocal de arrepiar. Olha, tanto em um ambiente mais profano, como também em um culto evangélico. A black music era muito bem apresentada, e nomes como Mahalia Jackson e o B.B. King faziam parte do elenco. E até os figurantes e os cenários, eles eram muito bem preparados. Independente se ia ter um grande tempo de tela ou não. Tudo ali, ele é mostrado, ele tinha um potencial bem elegante, como um grande espetáculo. As apresentações do show do Elvis
são impactantes e envolventes. Mostram de forma expressa como era os shows de fato, né? Assistir um show ao vivo é muito diferente do que assistir na TV, concorda? Então, assim como você assistir um filme no cinema, é uma experiência completamente melhor, do que assistir na sua casa, óbvio, né. E apesar de, claro, nunca ter assistido pessoalmente o próprio Elvis em seu show, né, só pela TV, né, eu já tive uma oportunidade de assistir um evento show com a banda do Elvis e o cantor, né, ele sendo transmitido em playback em gravações antigas, através de um telão, sincronizando a voz dele com a banda original que tocava ao vivo, e além de fazer um holograma dele entrando no palco, enfim, cara, sensacional. Olha, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida e hoje serve para eu entender o impacto que era um show do Elvis, né. E por que eu tô falando isso agora? Quando eu vi as cenas do show do Elvis no cinema, mesmo em que alguns momentos das músicas tenham mostrado só apenas pequenos trechos, o diretor, ele fez de tudo, ele preparou tudo para que tenha um impacto do que era realizado naquela época, né? Seja a mulherada eufórica na plateia com os rebolados do Elvis, como também o ponto mais alto da música, seja o gogó dele, né, aquele em tom maior, né, ou a própria orquestra de alto nível que arrepia. Ó, pode parecer um pouco exagerado ou espalhafatoso às vezes, mas na verdade era assim mesmo. Olha, talvez as cenas elas sejam resumidas, compactadas para entregar somente o auge do impacto, né, para mostrar o que o Elvis era capaz, né. E essas cenas me fez recordar o show que eu assisti e entender o porquê ele era considerado o rei do rock. A relação de Elvis com seu empresário, o Tom Parker, também conhecido como o Coronel e interpretado brilhantemente pelo Tom Hanks, é o foco principal da trama. E o mundo sujo de empresários do ramo da música, gananciosos e sanguessugas, é o que dá um sentimento de tristeza no filme. Essa relação com o coronel, ela tem grande relevância durante todo o filme, a ponto de ser narrado pelo próprio Tom Parker, né, e capaz de ofuscar outros acontecimentos na vida do artista, né, como o relacionamento com a sua esposa Priscila, né, ou a relação também com a sua filha, né, a sua carreira cinematográfica, entre outras cenas que passaram um pouco batido, né. Acho que o filme ele poderia ser mais equilibrado nessas questões, para conhecermos um pouco mais de Elvis, seja em momentos afetivos ou marcantes em sua carreira. A narração feita pelo coronel talvez tenha um tom de amenizar o seu antagonismo, tentando nos mostrar um encanto pelo artista, mas que na verdade se inicia com a busca de uma joia preciosa para ser comercializada num grande negócio de show business. Muitas vezes a narração ela disfarça ou maquia as articulações do coronel, mas as cenas revelam que não era bem assim, né, mostrando uma versão diferente do que foi narrado. O coronel, ele meio que compete o protagonismo com o Elvis, e isso eu acho um ponto negativo, entendeu? Não é que o caso que o público foi surpreendido, que eles deveriam ser mais justo com o título, por exemplo, sei lá, Elvis e seu empresário. Não, não é isso. Ou então que os trailers eles deveriam ser mais claro, né, deveriam mostrar mais a sua proposta para que quem fosse no cinema já tivesse preparado com o que está por vir, entendeu? Não é isso. Eu acho, até porque assim, o que o público ele quer
O que o público quer ver no filme é sobre o astro, e não quem está por trás disso. Ele não quer saber sobre o coronel, o pessoal quer saber sobre o cantor, o músico que cantou multidões, né? Na verdade, o que a gente espera em filmes de grandes artistas é ficar encantado com sua carreira brilhante e promissora, além de ver ali momentos importantes, né, seja por uma coisa boa ou por uma coisa ruim, mas que foram, de certa forma, marcante na sua trajetória, né, que foram, assim, interessantes para poder, explorar isso no filme. Olha, um bom exemplo de um filme de artista musical que eu poderia citar para vocês e entenderem o que eu estou querendo dizer é sobre o filme Simonal, né? Que apesar de ser um filme brasileiro, que não tem o investimento e os recursos da indústria cinematográfica de Hollywood, né? Mas o que é contado no filme, ele supera todos que eu já citei até o momento. Mas nem vou colocar esse filme nessa disputa, porque é diferente, porque eu me refiro só na história, e toda a produção brasileira é diferente da indústria cinematográfica americana, né? Então não dá para comparar. Bom, vamos lá. Em Simonal, teve cenas muito bem feitas para a gente ficar encantado como artista, como os outros filmes também fizeram isso. Mas no momento do seu declínio, ele foi tão bem explorado, tão bem desenvolvido, e nos envolvemos ainda mais, talvez por ser tão próximo do que passamos, tão próximo dos acontecimentos históricos do nosso país, e principalmente para os nossos pais, que vivenciaram aquela época, né? E mesmo sendo uma fase ruim do artista, mas que é interessante de assistir isso em um filme. Talvez falar sobre o Coronel Tom Parker em Elvis e suas estratégias para se manter no poder sejam cruciais para falar da história de Elvis Presley. E como o filme é baseado em fatos reais, talvez não tenha muito como fugir disso. Mas se fosse um filme fictício de um astro do rock, eu particularmente não exploraria muito essa pauta. Mas apesar dessas ressalvas, o filme é bom. O filme é bom, gente. Ele honrou o grande músico, né? Que sempre será lembrado aí com suas músicas, né? Da sua carreira. Mas, mas será que esse filme ele supera o Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury? Sobre os protagonistas, Austin Butler para fazer o Elvis e Rami Malek para Freddie Mercury, olha, o confronto é de titãs, cara. Tá muito pau a pau, é difícil, cara. Ambos, eles entregaram para os seus papéis e nos impressionaram, né? As performances nos shows, né, foram tão contagiantes que é difícil você decidir qual foi o melhor, né? Enquanto o Queen ele fecha o filme com um grande espetáculo que é o Live Aid, né? O Elvis ele arrebenta logo de cara na sua primeira apresentação, primeira grande apresentação, ele enlouquecendo a mulherada, né? Em questão de história, Bohemian Rhapsody ele celebra mais a carreira e o comportamento difícil de Freddie Mercury. Já em Elvis, ele toda a trajetória é em prol da relação do astro com o seu empresário, que é o que já mencionei que não, na minha opinião, não deveria ser muito nesse foco, né? Então por isso que nesse embate eu concluo o Bohemian Rhapsody em primeiro lugar. Elvis ficaria em segundo, né? E o Rocketman, ele em terceiro lugar. Mas diz aí nos comentários qual é o seu pódio, né? Escreva aqui, escreva nos comentários. E não se esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos se você gostou desse vídeo, tá? E se inscreva no canal também. A gente se vê aí ou no próximo vídeo ou na próxima live, tá? Porque temos live também aqui no canal, ok? Então, até lá!